pessoas, então meu nome é Aldrin, nesse canal a gente fala um pouquinho sobre baralho cigano, estudo baralho cigano e de vez em quando trago algumas questões aí sobre Umbanda. E agora nesse momento vou responder aqui um comentário. Aqui a pergunta foi se existia alguma energia ruim na casa dessa pessoa. Bom, a carta do urso, para mim, ela responde não para a pergunta. Não existe nenhuma energia negativa nessa casa. O que ela relata aqui para nós no comentário? Tá? Ela diz que não consegue formular a história, vamos dizer assim, ela não consegue fazer uma historinha com os conceitos que as cartas trazem, né? Bom, o que é importante? Ampliar bastante os conhecimentos, buscar saber aí a maior quantidade de significados possível para cada uma das cartas, não precisa decorar, mas é importante entender. E claro, a essência sempre vai ser importante para nós também, tá? Mas o que é importante também? A gente precisa pensar de forma coerente e nunca, jamais se afastar da pergunta feita. A pergunta feita tem que ser respondida e a resposta tem que ser coerente, né? O complemento tem que ser coerente com aquilo que foi respondido. Quando eu falo de coerência, por exemplo, se eu estou dizendo que não existe uma energia ruim, eu não posso de uma hora para outra dizer, olha, mas vai vir uma energia ruim, tá? Até poderia, mas aí se a pergunta fosse diferente, mas eu perguntei se tem alguma energia e disse que não. Então, eu não posso fazer as leituras complementares como se tivesse dito que tem, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Pensar no contexto geral. Se essa pessoa está me perguntando se tem energia ruim na casa dela, provavelmente ela sentiu alguma coisa, ou ela tem dúvida se tem alguma coisa, ouviu algo, viu alguma coisa, enfim, sentiu, né? Sentiu que talvez pudesse ter alguma energia extra. O que essas cartas respondem? Não tem energia negativa, mas isso que tu tá sentindo pode ser por consequência de outras coisas. Mas enfim, o que é importante? Focar na pergunta feita. Não tem energia ruim. O que a carta pode estar me falando? A carta essencialmente fala de comunicação, tá? De comunicação, conversa, mensagem. E a carta do navio fala de algo que aconteceu aí, pode ser algo que aconteceu no passado, tá? Porque é uma carta que remete a coisas do passado, ou seja, né, uma mensagem recebida no passado, uma conversa, uma comunicação com quem, tá? Se a gente tá falando de espiritualidade, porque se eu pergunto se tem uma energia ruim, tô falando de espiritualidade. Essa carta, essa comunicação vai ser com quem? Com a espiritualidade. Então, aconteceu a comunicação com alguém. Por quê? Não tem energia ruim. Então, por que eu estou dizendo que é passado? Por que a carta do navio, nesse caso, está respondendo sobre o passado? Porque hoje não tem energia ruim. Então, aqui essa carta, para mim, ela está falando de passado. Ó. No passado, aconteceu uma comunicação, uma conversa, uma mensagem, enfim, um contato mediúnico. Um contato com seres espirituais ou com um ser, sei lá, com uma entidade. Aconteceu essa conversa, essa comunicação lá no passado e a carta do urso, ela não responde só não, ela fala também de controle, de conhecimento, é um animal forte também, fala de força, mas nesse contexto, para mim, fala de controle realmente. Então, responde que não e ainda assim diz o quê? Que essa situação, que as energias da tua casa estão controladas. Existe algo que controla essa situação. Pode ser tu, quando busca ajuda de em alguma terreira, busca ajuda de uma entidade, pede, né, para proteger a tua casa. Isso está controlando a tua vida, está controlando a tua casa, está controlando o lado espiritual da tua casa. Então, tu estás controlando a situação. Pode não ser tu, pode ser justamente uma entidade. A entidade está controlando todas as energias que chegam na tua casa, ou seja, não vai permitir que energias ruins, que é aquilo que tu perguntou, que isso chegue na tua casa, tá? Então está sendo controlado isso. E por que está sendo controlado? Aí que vem os complementos. Está sendo controlado porque aconteceu uma comunicação espiritual lá no passado. Existiu isso, é como se tivesse feito um trabalho de segurança. E eu chego nessa conclusão, por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre espiritualidade, por exemplo. Então eu sei que uma segurança para a tua casa pode te ajudar a dominar e controlar as energias. Não que vocês tenham que saber tudo isso, não tem como saber tudo sobre várias coisas. Mas aqui, digamos que eu não soubesse, tá? Ó, foi feito aqui um trabalho, para mim foi feito um trabalho de segurança nessa casa. Pode ser que não, pode ser que tu só tenha feito uma oração.
Ai, meu Deus, por favor, me ajuda, protege minha casa, protege minha família, meus filhos. Isso já é uma forma de controlar a situação, tá? Então, aqui, a gente precisa saber isso? Não, a gente não precisa adivinhar nada. O que a gente precisa entender? Aconteceu uma comunicação com um plano espiritual lá no passado que fez com que hoje a tua casa estivesse controlada. As energias negativas não vão acessar no momento, tá? Assim que eu leria. Sei que pode parecer um pouco complicado, mas a ideia é que vocês não fujam da pergunta feita. Sigam na pergunta feita e tentem ampliar no sentido, o que pode ser, tá? O que pode estar querendo complementar? Esses complementos, eles têm que fazer sentido, eles têm que complementar de fato a minha resposta. Eles têm que, pode trazer um conselho? Pode, mas tem que ser um conselho que complemente o não que foi dito ali, tá? Então, para mim, esse controle está acontecendo por conta de uma comunicação lá no passado. É isso, eu não falei muita coisa, é comunicação lá no passado. Mas se vocês quiserem acrescentar coisas, então, uma comunicação espiritual com o plano espiritual lá no passado, que mudou alguma situação. Por exemplo, a carta do navio, se vocês levarem só para o lado de mudança, também vai fazer uma leitura tranquila aqui e que vai fazer sentido. Olha, uma comunicação espiritual lá no passado, ou tu já, digamos que eu não sei o que é passado, tá? Vamos tirar o passado daqui e dizer assim, olha, tu já conversou, te comunicou com uma espiritualidade que mudou a situação, ou seja, que fez uma limpeza na tua casa, que te ajudou a proteger, que fez uma segurança e hoje está controlado, tá? São várias possibilidades que não estão erradas, que faz sentido com a resposta principal, tá bem? Espero que tenha conseguido passar um pouquinho aí da forma como eu leio, principalmente pensando na questão da coerência, tá? E agora a gente vai passar a ver aqui a polaridade das cartas, que é algo que pediram aqui nos comentários também, que eu acho que é interessante também, porque a gente vê, eu não faço uma leitura só baseada na polaridade, tá? É polaridade mais essência, mais significado. Só que alguns métodos eu preciso saber a polaridade das cartas, então eu vou trazer aqui de novo para vocês, tá bem? E antes de falar sobre a polaridade das cartas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a carta do Sol. Alguém perguntou também nos comentários como que essa carta se comporta no método Peladan. Relembrando aqui, método Peladan já tem vários vídeos, tem playlist sobre métodos de tiragem, lá vocês encontram bastante vídeos sobre ele, tá? Nesse método, ele tem casas pré-definidas, tá? Uma dessas casas tem aqui do lado esquerdo, o lado favorável, e do lado direito, desfavorável na questão. O que são os contras, né? O que tem de negativo também. Bom, o que o Sol representa? Para mim, ele representa várias coisas, né? Bom, ele pode estar falando de fortunas, né? Valores substanciais, vamos dizer assim. Se a gente está falando sobre finanças, o Sol está me falando de grandes ganhos, tá? Então, se o Sol está do lado negativo e eu estou falando sobre finanças, ele está falando da falta ou da falta de grandes ganhos, ou que os ganhos não vão ser grandes, vão ser pequenos, tá? A gente vai negar, ou a gente nega o que a carta significa, ou a gente inverte o significado. Nesse caso, se não vai ter grandes ganhos, serão pequenos ganhos, tá? Porque ela tá do lado desfavorável. Se a gente tá falando de espiritualidade, que a gente acabou de falar, carta do Sol fala de energia positiva, de excesso de energia, né? Nesse caso, está do lado desfavorável, é excesso de energia que não é tão boa, tá? Ou então é um desgaste muito grande de energia. Vai depender da pergunta que a gente fizer. Sempre a pergunta é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga entender como a carta vai se comportar no lado desfavorável. Se a gente está falando de amor, de relacionamento, carta do Sol pode estar falando que o relacionamento que ainda não é pleno, que ainda não está vivendo sua melhor fase, né? Então, ou seja, essa não é a melhor fase do relacionamento de vocês. O que mais? Se a gente fala de trabalho também pode estar relacionado a finanças, mas está falando de excesso de energia. Ou seja, está ou o contrário, né? Na realidade, o contrário, está faltando energia. Talvez esteja faltando empenho para dentro do teu trabalho. Se está falando de estudos, é a mesma coisa, está faltando empenho nos estudos, está faltando energia. Coloca energia na situação porque está em falta, está do lado desfavorável, tá? Eu leria mais ou menos dessa forma a carta do Sol. É uma carta
que tem alguns significados, não são muitos, tá? Então dá para até decorar se quiser, mas lembrando que no lado desfavorável a gente vai falar que tá faltando aquilo na questão, a gente vai inverter o significado positivo, tá bem? Bom, então vamos agora ao significado. Eu não vou colocar na ordem, porque, enfim, vai demandar mais um tempinho, eu quero fazer o vídeo e hoje mesmo já postar para vocês, tá? Então, carta do cavaleiro responde sim para a nossa pergunta. Carta da chave responde sim para as perguntas. Carta da raposa responde não. Ou seja, quando eu digo responde sim ou responde não, tô falando da polaridade. Polaridade negativa, mas ainda assim, essa carta não é só não, tá? Se a gente faz uma pergunta, fulano vai voltar para ciclano? Não. Primeiro, nunca tirem apenas uma carta, tá? No mínimo 2, eu gosto de tirar 3. Essa carta não fala só não para a pessoa, ela tem o seu significado, tem a sua essência que pode ser lida naquele contexto da pergunta feita, tá? Mas enquanto polaridade, se a gente tá falando aqui dentro do método Peladan, que nós temos os 4 cantos aqui, né, e o resumo depois, aqui na resposta é a resposta sim ou não, é polaridade. Por isso que para fazer uma pergunta pelo método Peladan, precisa ser uma pergunta de sim ou não. Não adianta aqui eu perguntar qual o sentimento da fulana por mim, tá? Aqui eu preciso de uma pergunta de sim ou não, fulano me ama ou não, tá bem? Bom, então nesses casos eu preciso de uma resposta. Na forma como eu leio resposta, complementos. Essa resposta eu vou olhar para polaridade mais essência. Tá? Então, eu preciso saber a polaridade das cartas também, tá? Então, aqui a polaridade é negativa. Mas aqui, outro detalhe, tá? Eu já deixei aqui no canal, tem um vídeo que eu falo sobre os significados das cartas serem mais importantes que a polaridade, tá? Por exemplo, o chicote, ele responde não para a pergunta, tá? Ele tem polaridade negativa. Na realidade, acho que não é... Eu uso até, talvez eu use errado, né? Responde não para a pergunta. A polaridade é negativa, mas se eu estou falando, por exemplo, de espiritualidade e feitiço, essa é uma carta que representa feitiço, magia. Então, se representa magia, se a pergunta é sobre magia, ela vai responder sim para a pergunta, porque é uma carta que fala sobre magia. Então, o significado, dependendo da pergunta feita, vai ser mais importante que a polaridade. Tá? Isso é muito importante, se vocês conseguirem lembrar disso, vai ser muito bom, tá? Porque aqui, nesse caso, a gente precisa pensar exatamente no contexto, na pergunta que foi feita, na prática. Se eu tô falando de feitiço, responde sim, tá? Porque é muito esforço do universo mandar a carta que representa a magia para dizer que não tem magia. Então, tem que olhar para a polaridade, mas também para o significado. Aí a gente vai entender se é um sim ou não. Tá bem? Carta do urso para mim responde não. Carta da carta. Essa aqui eu já vi ela de várias formas. Eu já vi ela neutra e já vi ela positiva. De várias formas possíveis, em vários momentos da minha vida, tá? Então, assim, eu já vi em alguns momentos algumas pessoas me cobram, mas tu não falou e da outra vez tu falou diferente. Porque a gente vai se atualizando, a gente vai aprendendo todos os dias. Quando eu digo que eu aprendo muito aqui com vocês, e para fazer os vídeos eu também preciso aprender, e a todo momento eu fico me atualizando e aprendendo também com os comentários, eu acho extremamente importante falar isso para vocês. Pode ser que lá no início do vídeo, dos vídeos, né, lá no início do canal, eu tenha falado uma coisa, e hoje eu vou falar diferente, porque eu sou mutável, eu sou um ser que muda de ideias, muda a forma de falar, de pensar, de sentir algumas coisas. E as cartas também. Porque no dia a dia, quanto mais a gente lê, mais a gente vai incorporando aqueles significados e a forma de ler aquela carta. Entendendo como funciona nas mais diversas formas e perguntas, tá? Então eu já vi a carta ela pode trazer uma mensagem positiva ou negativa. Por isso que eu vejo ela mais neutra do que positiva, tá? Mas em alguns lugares vocês vão achar que é uma carta positiva. Talvez aqui em algum momento eu tenha dito que ela é positiva. Hoje eu considero ela neutra, tá?
Carta do navio responde sim para a pergunta. Carta da âncora também responde sim para a pergunta. Carta do buquê responde sim para a pergunta. Carta das nuvens, não, das montanhas responde não para a pergunta. De novo, né? Se a pessoa perguntar, existe um problema na minha relação com a fulana? Essa carta, ela responde não, ela tem polaridade negativa, mas ela fala justamente sobre o problema. Então, como é que o universo vai me mandar a carta dos problemas para me responder não, não tem problema, tá? É sobre isso, tá? Se aquela pergunta está diretamente relacionada com o significado é mais importante. Se eu perguntei sobre problema, essa carta fala de problema, ela responde sim. Por exemplo, fulano está se afastando de mim, essa carta fala de afastamento, distanciamento também. Se fala sobre isso, responde sim. Fulana está ficando mais fria comigo, responde sim, porque fala de frieza, de esfriamento de uma relação, por exemplo, de distanciamento, enfim, né? Dos caminhos ficando cada vez mais difíceis de se encontrarem, né? Bom, então ela vai responder sim para problema, ela vai responder sim para distanciamento, tá? Vamos lá. Carta do coração responde sim para a pergunta. Nuvens responde não para a pergunta. Mas se eu perguntar, fulana está indecisa realmente? Fulana disse que não sabe se gosta de mim ou da outra pessoa, tá? Fala de indecisão. Ela está realmente indecisa? Sim, ela está indecisa, porque as nuvens falam de indecisão, as ideias ali muito conturbadas, não sabia muito bem o que pensar, está confusa. A pessoa realmente está confusa, tá bem? Então essa carta ela não vai vir para dizer que não, ela não está confusa, tá tudo tranquilo. Não, tem uma confusão aí, tá? Mas assim, eu quero tranquilizar vocês no sentido do erro, tá? Agora eu erraria tudo. Não. Digamos que vocês respondam não. A pessoa não tá confusa, mas ela tá aí, existem algumas nuvens, alguma perturbação, algo que ela não tá entendendo, tá? Enfim, se vocês forem sempre responder olhando só para o sim ou não, é um pouco mais difícil. Eu nunca fico só no sim ou não, só na polaridade. Eu sempre aprofundo as minhas leituras. Então, nunca é só um sim, nunca é só um não. Sempre tem algo a mais para dizer. Aqui vocês vão precisar olhar para a essência. Então, exercitem isso. Exercitem olhar não apenas para a polaridade. Olhem para a essência e para os significados. Já tem vários vídeos aqui no YouTube meus, principalmente aqui. Já tenho vários vídeos aqui, uma playlist só sobre essência. Deem uma olhadinha lá. Não façam leituras sem olhar a essência e significado. Só sim ou não, eu lembro, há um tempo atrás, era muito comum as pessoas fazerem assim, uma leitura apenas por polaridade. A pessoa pergunta, vou conseguir passar de ano? Vamos ver. Sim, não, talvez. Bom, aqui não funcionou, vamos lá. Sim, não e não. É não. A maioria negativa, então não vai conseguir passar. E pronto. A leitura era só isso, vocês acreditam? Eu não consigo fazer esse tipo de leitura, né? Nunca fiz e também não aconselho que faça, tá? Só por polaridade não dá. Na minha interpretação não dá, não funciona. Pode ser que para alguém funcione, para mim não funciona, então eu não vou passar para vocês dessa forma, tá? Então, polaridade é importante, vai responder sim ou não, mas olha para a essência da carta e vocês não vão errar. A dica, o conselho tá ali, tá na imagem, tá? Então, carta da foice, por exemplo, responde não para minha pergunta, mas se eu estou falando de corte, por exemplo, vai haver um corte na minha empresa? Sim, essa carta fala de cortes, tá? Mas digamos que tu responda não vai haver. Assim, não vai haver muitos cortes, talvez um, se vocês forem para olhar para a essência. Dá para entender que assim, ó, se vocês errarem na polaridade, vocês acertam olhando para a essência, tá? Então, na dúvida, leiam essência, leiam significados, não polaridade, tá? Na dúvida, leiam o significado, não a polaridade, tá? Carta dos caminhos, para mim é uma carta neutra, não responde nem sim nem não. Pode ser que aquela energia não esteja ainda materializada na vida da pessoa.
a pessoa está indecisa, tem mais de uma pessoa para escolher, por exemplo, mais de um emprego, mais de uma opção de um novo projeto. Bom, eu tenho 2 projetos, bom, vai ter que decidir entre um e outro. Fala também sobre indecisão, dependendo da pergunta feita, ou seja, a pessoa não tomou ainda, está para tomar a sua decisão, tá? Se a gente fala de casos na justiça, né, que fala, ó, a decisão ainda não foi tomada, ainda existe aí 2 caminhos possíveis, ou mais, né? A carta da lua, para mim, responde sim para a pergunta. Carta dos ratos responde não para a pergunta. Mas se eu estou perguntando, aconteceu um roubo na minha escola? Sim, porque essa carta fala de roubo, tá? Acho que eu consegui passar isso para vocês que eu tô querendo, tá? Cartas negativas, dependendo da pergunta feita, não vão ser respostas negativas, vão responder sim por causa do significado, por causa das essências, tá? Carta da cobra responde não para a pergunta. Carta dos lírios responde sim para a pergunta. Carta dos peixes responde sim, é polaridade positiva. Carta da cruz, essa aqui é muito complicada, né? É uma carta que é muito polêmica. Para mim, ela responde sim para a pergunta. Por quê? Primeiro, porque é a última carta do baralho, é a última carta do baralho, é a última carta da sequência, né? Então, digamos que é um livro da vida, né? Que começa lá com o cavaleiro e termina com a cruz. Eu acredito em finais felizes, tá? Eu acho que o final não tem por que ser triste, ser negativo, ser ruim. Nós estamos atravessados pelo cristianismo, pelo simbolismo da cruz, e ele está enviesado de alguma forma, né? Mas, mesmo se a gente for olhar de uma forma mais cristã, por exemplo, a carta da cruz, ela vai representar o sacrifício, obviamente, a dificuldade, que algo não foi fácil, pode falar de sofrimento, mas no final é uma vitória, uma redenção, é uma carta que para mim fala no final feliz, fala em vitória, só que é uma vitória sofrida, é uma vitória cheia de sacrifícios, tá bem? Ou seja, a polaridade é positiva, tá? Carta dos jardins responde sim, mas é uma carta que eu tenho ali ó, um pezinho atrás, se não seria uma carta neutra. Isso para mim, tá? A maioria das pessoas consideram ela uma carta positiva. Eu vejo ela com um pouco mais de neutralidade, tá bom? Mas em um contexto ali de Peladã, responde sim para a pergunta, tá? Carta dos livros, aqui para mim também é outra carta que é polêmica, que eu já mudei de ideia várias vezes, tá? Já mudei a forma de enxergar ela várias vezes. Para mim, a carta dos livros, ela é uma carta neutra, tá? Mas ela, em algumas situações, na maioria delas, responde sim. Então, é uma carta que eu tenho muita dúvida, tá? Então, eu aqui nesse momento, enquanto passando conhecimento, eu responderia que é uma carta neutra, tá? Que ela não responde nem sim nem não, tá? Então, vou olhar para a neutralidade da carta dos livros. Por quê? Ela fala de conhecimento, de sabedoria, analisar melhor as coisas, a situação, né? Estudo, conhecimento, algo que está guardado, escondido, segredos. Então, ela vai tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, eu vejo ela muito mais neutra, tá? Carta da criança responde sim, a polaridade é positiva. Árvore, polaridade também positiva. Cegonha, polaridade positiva. Carta do caixão, polaridade negativa. Mas se eu estou falando de finalização, se eu estou falando de encerramento de ciclos, se eu estou falando de, por exemplo, vai terminar... eu vou conseguir terminar o meu trabalho esse ano? Sim, tu vai conseguir terminar o teu trabalho, sei lá, dissertação, mestrado, vai conseguir, porque fala de encerramento de ciclos, de términos. Então vai conseguir terminar. Você fala, o meu relacionamento vai terminar. Aí aqui, ó, olha só, eu acho maravilhoso isso, tá? Ela pode responder que sim, né? Sim, vai terminar o teu relacionamento. E vai ter que olhar as cartas complementares, porque sempre tem, se a resposta é negativa, sempre tem um conselho ali, tá? Para que as coisas possam mudar. Se eu disser que não vai, se eu olhar só para a polaridade, não vai, o teu relacionamento não vai terminar, mas pode ser que ele termine, porque eu tenho que olhar para a essência.
Eu não posso esquecer a essência, tá? Essencialmente fala de transformação, de mudança de situação. Então, talvez para mudar essa energia, se hoje a tendência é que não termine, tem que ter cuidado, porque pode acabar tendo um término se não cuidar essas outras coisas. Enfim, precisa ver um contexto aqui, precisa ver as outras cartas. Mas independente, se vocês disserem que sim, não tá errado, e se disserem que não, também não tá errado. Desde que vocês olhem para a essência e para as cartas ao redor para dar um conselho para a pessoa, tá bem? Carta das alianças responde sim, é polaridade positiva. Carta da mulher é neutra, não responde nem sim nem não. Mas se eu perguntar, esse problema pode ser resolvido? Essa carta da mulher vai me dizer que sim, pode ser resolvido por ti. Por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa, uma mulher cis ou trans, né? Se eu estou falando com uma mulher, ela vai me responder que sim, está nas tuas mãos, tu vai conseguir resolver esse problema, tá? Então vai depender muito da pergunta feita, mas ela é uma carta neutra, tá? Carta do trevo, também existe uma polêmica, né? Para mim é uma carta que responde sim para a pergunta, ela é positiva, tá? Polaridade positiva. Aqui a carta dos pássaros responde sim para a pergunta, embora algumas pessoas considerem neutra, eu vejo ela respondendo sim, tá? Carta da casa responde sim para a pergunta. Carta da torre responde não para a pergunta, mas é uma carta que essencialmente fala de distanciamento, afastamento, separação, isolamento. Então, se a pergunta tem relação com qualquer um desses significados, ela vai responder sim. Carta do cão responde sim para a pergunta, tá? Carta do homem é uma carta neutra, tanto quanto a da mulher. E a carta das estrelas responde sim para a pergunta. Aqui tinha faltado, né? A carta do sol também responde sim para as perguntas, tá? Então, nesse vídeo nós temos aqui a polaridade de todas as cartas, de acordo com a minha forma de enxergar essas cartas. Vocês podem enxergar diferente e não tem problema, desde que vocês, né, consigam passar isso nas leituras, que vocês consigam no dia a dia, que faça sentido no dia a dia, tá bem? Então é isso, o vídeo um pouco mais curtinho dessa vez, né, mas espero que tenha sido, tenha trazido bastante informações aí, que tenha esclarecido algumas coisas, tá bem? Não esqueça, deixem aqui embaixo o comentário de vocês, o que vocês acham dessas cartas, se alguma dessas polaridades seria diferente, como que vocês leriam, tá? E também vou deixar aqui embaixo uma lista de links para vocês acessarem, tá? Tem tanto o link para acessar o meu curso, tem o curso e tem o e-book na Hotmart, tá? Dêem uma olhadinha, o curso começa em janeiro de 2025, mas já estão abertas vagas. Lembrando que são vagas limitadas, porque tem mentoria por mais, são 6 meses de curso, mais 6 meses de mentoria. Então, é um ano inteiro aí. Então, eu não posso ter uma turma muito grande, porque, né, se eu preciso mentorar, eu não posso ter muitas pessoas, tá? Então, as vagas são limitadas, mas está aberta ainda lá na Hotmart. Deem uma olhadinha, se programem para conseguir fazer o curso, vai valer a pena, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Se vocês não sabem nem nada de baralho cigano, vocês vão sair fazendo uma mesa real como ninguém, vão destravar aí o medo da mesa real, tá bem? Tem o meu e-book, quem ainda não tem, quem não conhece, dá uma olhadinha, são 2 volumes, eu falo sobre o significado das cartas, algumas dicas para quem quer trabalhar de forma profissional, e falo dos significados e também trago 5 métodos de leitura lá nos 2 volumes, tá? Também dê uma olhadinha. E abaixo tem outros links, né, para acessar o livro, para acessar ali a compra, para quem quiser adquirir o baralho, tanto o original quanto o do AliExpress, tá? Vou deixar aqui embaixo. E aquilo, né, gente, agora chegando o Natal, quem tiver, né, que for fazer algumas compras, quiser usar um dos meus links, ajuda bastante, tá? Então, de pouquinho em pouquinho faz diferença na minha vida. Então, se vocês quiserem e puderem, né, usar um dos meus links para acessar, para fazer algumas comprinhas, eu agradeço, tá bem? E, claro, curtam o vídeo, compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.